do Grêmio, o Grêmio Intrago, a maior dificuldade para poder já anunciar mais reforços nessa pré-temporada, ela é financeira ou é da avaliação técnica do departamento de futebol de fazer uma análise mais minuciosa para poder não errar nas contratações? Boa tarde. Boa tarde. Eu caracterizo como financeira a principal dificuldade. O Grêmio trabalha no seu departamento de futebol, ao qual sou o chefe político, mas tem profissionais especializados, no diretor executivo, supervisor de futebol, em que todos participamos dessas análises juntos. A gente trabalha dentro de uma folha que é nos dada pelo nosso CEO, que é o Márcio Ramos, que até está presente aqui, e dentro dessa folha a gente tem que compor o nosso elenco. Então, assim, a folha subiu do ano passado em relação a esse ano, em torno de 10%, né? O Grêmio foi numa folha, como é público, do Conselho, de 12,5 milhões para uma folha de 14 milhões. Isso é um ajuste em torno de 10%. O Grêmio teve atletas que passaram por processo de renovação, comissão técnica passou por renovação, atletas da base que passaram por valorização, porque ascenderam ao profissional, e muito dessa diferença já foi ocupada nesses contratos, né? E assim, tiveram saídas também importantes, como a do Soares, jogador que tinha um alto salário, mas a gente tem que compor dentro do que a gente pode, a gente não pode exceder esse orçamento, porque isso é uma norma do clube, a gente segue regras, então temos que trabalhar dentro desse orçamento. Então a análise, ela em contratações e volume, talvez ela fique muito na parte financeira e tem que casar com a parte técnica, né? Então, assim, a gente está avaliando todos os pontos para tentar reforçar o time da melhor maneira possível dentro do que é possível financeiramente. Aqui, tudo bom, Bruno? A gente vem acompanhando, na verdade, as redes sociais, a torcida, de certa forma, um pouco ansiosa, incomodada, e talvez por alguns aspectos, seja a saída do Soares, a reposição que necessita, acho que pelo maior rival também está contratando bem e bastante. Como vocês assimilam essa pressão que vem do torcedor e como superar isso com as dificuldades que você acabou de falar na pergunta anterior? A gente entende o torcedor, a gente também quer contratar, mas como eu falei, a gente trabalha dentro de uma limitação que é do clube, a gente quer reforçar o time da melhor maneira possível, assim como a gente fez no ano passado. A gente entende que a saída do Soares ela gera uma expectativa maior, principalmente quem vai repor esse jogador. Faz parte, né? Quando tu contrata o Soares, tu dá um passo ali de uma coisa talvez fora da caixa, mas talvez tu fique refém desse próprio trabalho, porque não dá para baixar a égua, né? E principalmente nessa função de centroavante, o Grêmio não queria buscar qualquer centroavante, o Grêmio queria buscar um jogador à altura do jogador que ele tinha, ou talvez a altura seja impossível por a estrela que é o Soares, mas um jogador que entregasse bastante dentro de campo. Então nessa posição a gente está tentando ainda fazer uma análise mais a fundo ainda, para que todos os fatores possam convergir, jogadores que queiram vir para o Brasil com a parte financeira e também que atenda a parte técnica. Sob pressão normal, se eu tivesse problema com pressão, com lidar com pressão, não estaria no cargo que eu estou agora. A gente entende, eu sou torcedor também, já estive do lado de lá esperando vocês entrarem ao vivo para anunciar as especulações, e era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, porque eu adoro saber o mercado do futebol, onde os jogadores estão indo. Hoje eu estou do outro lado do balcão e estou tendo que lidar com a ansiedade que talvez eu tinha antes, né? Mas eu quero que a torcida fique tranquila que a gente, dentro do que é possível financeiramente para o Grêmio, a gente vai tentar fazer o melhor, assim como foi feito na última temporada, a qual eu participei ativamente de todas as contratações de prospecção de jogadores, junto com quem está comigo nessa missão. Agora, Bruno, existe algum nome próximo de ser anunciado? Por exemplo, ainda hoje, amanhã, até o fim de semana, vocês têm esse prazo? Existe alguma negociação próxima de ser concretizada? O Grêmio deve anunciar um goleiro nas próximas horas, talvez hoje ainda, tá? No máximo amanhã. Já devo estar em Porto Alegre aí até o final dessa semana. Essa é a contratação mais próxima. De resto, como eu falei, a gente conhece todo o mercado. Eu me arrisco a um debate saudável com qualquer um de vocês para saber a situação de cada jogador, onde está jogando, quanto custa, quais são as suas virtudes ou a sua situação contratual. Agora, eu não posso sair para o mercado de uma maneira, buscando todas as posições, quando eu tenho que, dentro de um orçamento, reforçar minhas principais carências. A gente percebeu uma carência muito importante no gol, tem a questão numérica, Perdemos ao longo da temporada passada 2 goleiros e promovemos jovens da base.
A gente também queria um goleiro com uma experiência internacional para a Libertadores e também a questão do centroavante por fatores que todos conhecem, né, e estão sendo debatidos aí de maneira repetida. Bruno, primeiro, eu não ia te perguntar isso, esse goleiro será o Marquezin, mas a pergunta que eu ia te fazer é em relação a planejamento. Teve alguns nomes que a gente soube, e até foram admitidos por empresários dos próprios atletas, que a negociação não saiu. O Grêmio meio que parte do zero em algumas negociações agora, ou estava em paralelo já cuidando. Claro, como você disse, conhecem todo o mercado, sabem os nomes, mas já estavam encaminhados com outros nomes? O que acontece? A gente tem uma planilha de forma bem objetiva, em que ele consta o salário de todos os jogadores e consta até onde a gente pode ir. A gente não pode passar R$1 desse valor. E aí o que a gente faz? Obviamente, se houver uma conversa entre o SEAT, o Conselho de Administração do Grêmio, presidente, caso a caso, né? Dentro dessa planilha, quando a gente colocou nosso elenco atual, a gente elegeu as principais carências. A gente queria muito mais um volante, por questão numérica e porque na Copa América nossos volantes, por serem jogadores selecionáveis, eles vão ficar fora e o campeonato não para na Copa América. A gente queria muito um jogador de drible, de velocidade, que o Renato nos pediu muito ao longo da temporada passada, e um dos preferidos dele, talvez junto com o Michael Soteldo, a gente conseguiu trazer. E dentro desse planejamento, o que num primeiro momento a gente podia trazer era mais um goleiro e um centroavante, que é o que a gente tinha desenhado dentro das possibilidades. O goleiro a gente está concretizando, era o goleiro que a gente queria, não posso revelar o nome, infelizmente, senão eu vou furar a comunicação do Grêmio aí, vai dar um problemão, né? E o centroavante a gente tocou algumas negociações de forma simultânea, até porque o projeto Soares foi tão grandioso que não é simplesmente qualidade técnica, valor, eu quero vir jogar no Brasil. A gente tinha que conversar com pessoas, conversar com os atletas, para que a gente tentasse ser assertivo, né? Esse seria o maior salário, o maior tiro, né, desse ano. As negociações elas não caíram todas, a do Funes Mori, que veio a público, realmente por uma questão financeira. Eu falei numa entrevista recentemente que o Grêmio não tem condições de competir com alguns clubes mexicanos, infelizmente. E por uma questão até de projeto de vida, um jogador que se naturalizou mexicano e joga na seleção do México, eu optou por ficar no México, não pôde vir. Mas ele não era o único jogador que estávamos cantando para essa posição, era um dos que estávamos conversando. É basicamente isso. Antônio, então, nessa mesma, eu estou falando agora, disse que nem todas as negociações caíram. Você já tem a perspectiva de ter esse nome definido de quem é esse jogador para dar esse tiro, como você citou agora, de que talvez seja o tiro mais grandioso que o Grêmio vai dar nesse mercado de janeiro? Temos alguns alvos, Marco, e estamos conversando com todos eles. Dentro do que é possível, a gente gostaria de anunciar o quanto antes, né? Até porque a gente entende que quanto antes o jogador vier para cá, questão de adaptação, né? Tem grande chance de ser um jogador estrangeiro, até pela questão de escassez nessa posição de camisa 9 no futebol brasileiro. Mas a gente não pode dar um prazo, a gente não quer contratar qualquer centroavante, como eu disse, e a gente está trabalhando fortemente nisso. Eu posso garantir para toda a torcida do Grêmio que a gente está trabalhando 24 horas nisso. Às vezes a gente acorda de madrugada porque o fuso horário é diferente para responder um e-mail, trocar uma conversa, porque a gente quer muito trazer e reforçar o time, né? Mas eu não tenho como colocar um prazo, infelizmente, coisas que não dependem só de mim, é uma coisa que depende de vários fatores. Bruno, aqui, boa tarde, feliz ano novo, atrasado, boa sorte no trabalho em 2024. Falando sobre prazo, né? Claro, a torcida, a gente está no dia 9 de janeiro, a torcida está ansiosa porque quer ver esse Grêmio que vai ser montado para essa temporada, que se espera que seja bastante forte também. Mas existe um prazo de até quando o Grêmio vai contratar. Em algum momento a janela fecha, depois tem algumas oportunidades ainda dentro do mercado brasileiro. Até quando os torcedores vão poder esperar? Vai vir um goleiro no final da semana, como você disse, mas até quando isso vai acontecer? É depois do Gauchão ou já no início do Gauchão o Grêmio já deve ter o seu elenco montado para 2024? O nosso planejamento, como eu tentei explicar em respostas anteriores, ele contemplava inicialmente essas contratações, que dentre elas, se efetivando o goleiro, faltará apenas o centroavante. A gente também monitorava alguns zagueiros, mas a gente conseguiu a permanência do Jeromel, até porque ambas as partes queriam, né?
mas o nosso primeiro movimento de mercado ele ia abranger essas posições as quais eu citei, justamente porque o nosso orçamento não permitia mais contratações que isso, né? E porque a nossa base também é muito boa. A gente foi vice-campeão brasileiro. Eu não quero repetir, no meu discurso aqui eu fiz questão de frisar que 2023 acabou, né? Porque senão ficam dizendo, mas vai até quando falar de 2023? A gente quer mais do que em 2023, mas eu não posso deixar de enaltecer um grupo que saiu de um segundo lugar na segunda divisão para um segundo lugar da primeira divisão no ano seguinte, com performance, com quase sendo campeão. Então a gente considera que a gente tem uma base boa, né? A gente perdeu o Soares, é uma perda importante, que a gente tem que repor, mas a gente não tem que ter desespero também nisso, né? Quando tu tem uma base boa e tu não tem dinheiro para sair distribuindo no mercado, tem que ser mais assertivo e tentar reforçar pontualmente. Então, inicialmente para essa primeira janela, a gente pensava em 5 contratações. Com a renovação do Jeromel, a gente estava trabalhando mais fortemente em 4. Mas a gente monitora o mercado em todas as posições, até porque podem haver saídas de jogadores, pode daqui a pouco o Grêmio ter ou receber algum outro recurso e poder contratar mais. E a gente também sabe que o elenco pode receber reforços em outras posições que os deixariam mais forte, né? Então, sem querer parecer redundante, mas não tem um prazo, mas para esse primeiro movimento de janela, a gente queria essas contratações. Efetivando o goleiro, vai faltar o centroavante. É ruim não estar aí no início da pré-temporada, é ruim, mas esse jogador provavelmente vai vir no meio da temporada no seu clube, tá? É diferente do caso do Soares, que tinha jogado a Copa do Mundo, tinha tirado férias e precisava realmente fazer uma temporada inteira. Então, eu acho que não prejudica tanto e a gente quer tentar contratar um jogador diferente para essa posição, então às vezes tem que ter um pouquinho de calma. Bruno, tudo bem? Como você falou, você teve na montagem do elenco do ano passado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença de contexto na busca por reforços do ano passado para esse ano. Esse ano o Grêmio busca talvez numericamente menos reforços, mas com uma qualidade maior. E aí a dificuldade disso também, porque o Grêmio no ano passado nessa janela trouxe, se não me engano, 14 reforços, talvez com uma qualidade menor, nem todos foram aproveitados da mesma forma, mas esse ano é uma metodologia, uma filosofia diferente, que o Grêmio, uma postura diferente que o Grêmio adota no mercado. A postura é diferente por 2 pontos. Primeiramente porque a gente realmente precisava reforçar muito mais no ano passado, né? E o time estava realmente muito fragilizado, o time teve dificuldades para subir da segunda divisão. Realmente precisava ser muito reforçado em quantidade, né, em qualidade. E também ali no início da gestão, como a gente bem relatou já em diversas entrevistas, teve alguns reforços que a gente até tentou contratar antes de assumir o Grêmio, né? E realmente, quando assumimos, alguns desses movimentos até já tinham sido feitos, né? A gente teve uma leitura mais apurada da real situação financeira do Grêmio. Nosso CEO entrou e pôde apurar mais ainda qual era a real situação do clube. Então, por isso que muita gente não entende que por que a janela do meio do ano foi diferente da janela de janeiro. Por uma questão numérica, tinham sido feitas 14 contratações do ano, e por uma questão financeira. Agora, nessa janela, eu já não vejo só por uma questão, vamos dizer assim, financeira. A gente tem uma base, então, assim, numericamente a gente precisa muito, mas a questão financeira também conta na busca desses jogadores. Bruno, boa tarde. Além da questão das contratações, o assunto que estava bastante em evidência era a renovação do viajante, né? Até o empresário dele deu uma entrevista no Paraguai há umas 2 semanas que entre 10 e 15 dias teria uma resposta para o Grêmio sobre a proposta de renovação com ele. Tem alguma novidade sobre o assunto? A gente vai conversar agora com o retorno das atividades, novamente com o Vila, mas como eu já falei em outra entrevista recentemente, ele tem contrato vigente com o Grêmio em 2024. Se ele jogar 60% dos jogos, o contrato dele se renova para 2025. E aí o Grêmio não tem assim, uma urgência sobre esse tema. O que realmente aconteceu, e às vezes não dá uma declaração aqui, outro lá, vem uma notícia daqui, uma notícia de lá, foi que o Grêmio estaria prestes a perder o jogador por não renovar o contrato. E a situação nunca foi essa. O Grêmio chamou o jogador, como chamou vários outros que nem vieram a público, para valorizar a sua performance. A gente entende que ele tem um salário realmente defasado relativo ao que ele vem jogando e o contrato antigo que ele tinha, e a gente gostaria de valorizá-lo. E, inclusive, nesse planejamento financeiro, quando um jogador ganha um reajuste tão grande assim, às vezes tu deixa de contratar um outro para manter
não porque tu vai perder contratualmente, mas para manter ele motivado, ele se sentir reconhecido e que ele possa nos ajudar tanto ou mais como foi na última temporada. Bruno, tá claro... Não, pra frente. Tá claro que o maior desafio de vocês nesse momento é a busca pelo centroavante, é o que gera ansiedade, até por toda a história de 2023 e a camisa 9, né? Mas vocês sabiam da saída do Soares desde o meio do ano. E a reflexão que se tem nos debates é o que o Grêmio fez desde a saída do Soares e como o Grêmio se preparou para a saída do Soares, inclusive atacando o mercado. Você falou que em 23 o grupo foi montado já meio que em 22, antes mesmo da eleição. Como vocês trabalharam essa saída? O que o Grêmio não conseguiu repetir para essa janela de janeiro? Porque o Soares foi contratado em 22, né? Foi a grande contratação de 23, foi contratado ali nos últimos dias de 22. Por que não deu para repetir isso? Bom, são vários fatores, né? O primeiro deles, que o Soares é tido por grande parte da mídia como uma das maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Quantos anos tem futebol brasileiro aí? Mais 100, né? Então, assim, não é assim tão fácil de repetir este feito, né? Segundo, que era uma oportunidade de mercado muito clara, tanto é que na campanha eu falei para o presidente, cara, o Soares está no Uruguai, vamos tentar, né? Estava mais próximo, mais plausível o nome. A gente trabalha o substituto do Soares desde julho, gente, não esperou ele dar tchau, fazer uma despedida e ir embora, só que é uma missão difícil, quando tu não tem dinheiro para sair despejando, e tu contratou o Luiz Soares, que é o quarto artilheiro do mundo, é uma missão bem difícil. A gente continua trabalhando, a gente espera encontrar um nome. Muitas vezes já se falou que talvez em termos de nome a gente não consiga repetir, e acho que pelos próximos 50 anos talvez não consiga repetir, né? Como eu usei nessa explicação antes, né? Mas a gente quer reforçar e quer trazer um grande nome, um nome até que tem impacto fora do Brasil também, como foi o caso dele, porque a gente conseguiu através desse nome pilotar um case que o futebol brasileiro muitas vezes não consegue pilotar, e o futebol fora pilota direto, que é um cara que tem retorno desportivo com a questão de marketing, de engajamento, de torcida, e é uma questão difícil, mas vocês podem ter certeza que a gente não trabalha saindo do Soares. A gente tinha certeza que ele ia sair em dezembro, na véspera do jogo contra o Flamengo, né? Então desde esse dia a gente passa pautando isso, as nossas conversas são pautadas por isso, né? Bruno, boa sorte, bom trabalho em 2024. A gente está falando bastante, e tem ouvido falar, né, bastante, de todos os clubes sobre a dificuldade que o mercado encontrou a partir do momento em que as SAFs, né, começaram a investir. A gente viu aí, por exemplo, o Bahia, né, nessa janela fazendo grandes investimentos. Isso é uma coisa que tem impactado muito no trabalho. E tu que já viveu outras duas janelas, está vivendo uma outra janela agora, isso tem dificultado cada vez mais o teu trabalho. E outra, desculpa emendar uma na outra, mas o Duqueiroz é uma possibilidade, existe essa possibilidade, e aí seriam 5 e não 4 contratações. Dificulta para quem tem menos dinheiro quando o mercado está aquecido, né? E tem mais gente despejando dinheiro no mercado, como foi o caso de algumas SAFs ou alguns clubes brasileiros, como Flamengo e Palmeiras, que não são SAF, mas trabalham com orçamentos bem diferentes, né, dos nossos. Mas eu acho que o Grêmio, na sua história, ele nunca foi o maior orçamento, né? Talvez na época da ESL lá, nem lembro se era maior, mas que teve toda aquela pompa, o time até não deu certo. A gente não pode usar isso como desculpa, né? A gente tem que tentar trabalhar dentro do que a gente pode para tentar trazer os melhores jogadores possíveis. O Duqueiroz é um jogador que a gente conhece, é um jogador que faz mais de uma função, mas assim, não sei se ele vai ser reforço do Grêmio ou não. É um jogador que a gente entende como um coringa para jogar em mais de uma função, e quando tu não pode trazer muito em quantidade, às vezes tu tem um jogador versátil, ele pode te ajudar de volante lateral, de meia ponta, lá onde jogava o Ramiro, mas não tem nada mais avançado do que isso. Até nem sei como esse nome saiu aí, às vezes chega até vocês, mas é um jogador que a gente conhece, desde que surgiu no Corinthians, não sei se vai ser reforço do Grêmio. Boa tarde, Bruno. Boa sorte em 2024, né? Diante das características que tu revelou desse centroavante, que pode ser estrangeiro e sair no meio da temporada do seu clube, a gente poderia afirmar que o Abubakar seria esse nome, um dos nomes tentados, e como que está essa negociação, em que estágio? Obrigado.
O Boubacar foi um nome que no meio do ano ali, justamente quando o Soares teve aquela indecisão se sairia ou ficaria, um nome que a gente avaliou pela carreira dele, é um centroavante de área com uma média de gols muito alta. É uma estrela do futebol mundial, apesar de ser do futebol africano, né, de alta relevância no futebol mundial. Às vezes muita gente não conhece. Foi um dos nomes que a gente analisou, dentre outros. Assim, não posso dizer nada mais que isso e nem tem nada mais do que isso. É um jogador que está na Europa, tem alto salário, pertence a um clube com um contrato longo. São negociações complexas. A dele também é um caso que se encaixa nesse padrão. Okay, tudo bem? Falou que o goleiro está chegando, não quis confirmar se é o Marquezin, mas eu queria saber de ti se vocês realmente chegaram a tentar a contratação do Marcelo Groy, chegaram a conversar com ele para entender a situação dele lá na Arábia Saudita? Desde que eu estou no futebol do Grêmio, eu busquei 3 vezes informações sobre o Marcelo Groy, fiz 3 contatos, deixando as portas do Grêmio abertas para ele. No início da gestão do presidente Guerra, quando a gente não sabia se contrataria um goleiro ou não, ele acabou renovando o contrato lá na Arábia. Depois, em outubro, quando nossos filtros já estavam mais fechando em cima desses nomes principais que a gente queria para o início da temporada, eu fiz um novo contato para saber se ele voltaria agora, se não voltaria. Sempre foi me dito que não tinham essa definição. E o último contato foi quando ele ficou fora da semifinal do Mundial, que todos diziam que ele tinha sido cortado ou não colocado na lista por uma decisão técnica, e o que me foi passado é que ele tinha sentido uma lesão no treino, que não tinha nada definido se sobre saída ou não, né? Então eu acho assim, quando são feitos todos esses movimentos, em que todos eles deixam as portas abertas do clube para o jogador, e mesmo em todas essas notícias o jogador não procurou o Grêmio, talvez não seja vontade do jogador voltar ao Grêmio. Eu acho que a nossa parte a gente fez, né? Claro que dentro do que é possível, né? Conversar. E esse outro goleiro que está vindo quis muito estar aqui no Grêmio. E ele segue o perfil de todos os outros atletas que a gente contratou, de abrir mão de coisa para estar no Grêmio, de querer estar aqui, de brigar para estar aqui, né? E até está se debatendo mais e está se demorando mais para fechar essa contratação, porque a gente precisava que ele se liberasse de graça no clube que ele está para vir para cá, e até isso ele conseguiu, tá? Se a negociação realmente se concretizar. Então, é basicamente isso. O mercado vai direcionando, a gente fez consulta pelo Groy, por outros goleiros, e o que preencheu mais o que a gente vinha buscando é esse que a gente acabou batendo o martelo e está avançando para que possa finalizar. Antônio, boa tarde de novo. Não falar um pouco sobre as contratações, mas em si o planejamento do Grêmio, já agora visando o Campeonato Gaúcho. A equipe se apresentou ontem, né, já começou os treinos, né, a parte médica, mas a estreia no dia 20. O grupo está fechado, vai chegar mais jogadores, óbvio, mas existe o planejamento de usar o profissional ou o sub-20 e pode ser utilizado nas primeiras rodadas por esse tempo aí de 10 dias de pré-temporada. Vamos ver como é que os atletas vão responder aos trabalhos físicos, mas o Grêmio vai jogar o Campeonato Gaúcho com o que tem de melhor, vai valorizar a competição, que é muito certo é campeão gaúcho. Agora, estrategicamente, por ter mais uma competição esse ano, que começa já em março ali, os primeiros jogos da fase de grupo, se eu não me engano, a gente talvez precise não às vezes poupar para março, mas também não deixar os caras com uma minutagem que eles já cheguem em março. Então, assim, talvez ser inteligente, revezar algumas posições, botar alguns jovens para espaço. A gente está definindo mais detalhes desse planejamento, mas esse planejamento é todo da comissão técnica, obviamente, eu, o Luiz Wagner, nosso executivo, que trabalha diretamente comigo. Então, assim, eu estou aqui dando a entrevista falando meu nome, mas a gente está 100% alinhado. Um cara fantástico que trabalha comigo ali no dia a dia, em todos esses pontos que eu falo aqui, eu acho que eu posso falar por mim e por ele, né? A gente supervisiona isso, debate isso, mas a decisão é da comissão técnica. Estou dizendo que eu imagino que deva acontecer por ter mais uma competição. Vamos ver como vai se iniciar a temporada e como os jogadores vão responder a esses treinamentos e as primeiras partidas. O
o presidente até chegou a falar sobre manutenção do grupo, né, vice-campeão, você também acabou citando agora há pouco. Eu queria falar sobre o jogador, já que o centroavante ainda não me parece, pelo menos perto de ser anunciado, que é o JP Galvão, João Pedro Galvão, que já estava no período passado, não teve uma boa sequência, teve uma lesão também que acabou dificultando. Queria saber a avaliação de você sobre ele, se ele pode ser a grande aposta até o centroavante chegar, se é um jogador que talvez possa ocupar esse espaço, pelo menos enquanto esse grande jogador não chega. A gente apostava e aposta muito nesse jogador, tá? Ele veio com um grande cartaz, a carreira dele por si só fala, né? Um jogador brasileiro que foi artilheiro do campeonato italiano por mais de uma temporada jogando pelo Cagliari, chegou à seleção italiana, né? Histórico de gols muito grande. Talvez ele seja mais centroavante atualmente do que outras coisas, mas a gente precisava trazer um companheiro para o Soares no meio do ano ou até um substituto para ele, e a gente achava, em outros momentos da carreira do João Pedro, ele já ter jogado junto com o centroavante, ao lado do centroavante, que poderia dar certo. Infelizmente não performou como a gente imaginava no segundo semestre, mas a gente ainda aposta muito nesse jogador por tudo que ele já fez na carreira dele, e eu acho que ele pode dar uma excelente resposta ali, principalmente na função de centroavante. Ok, boa tarde. Bruno, nós temos visto aí muitos anseios, né? Muito anseio por parte da torcida inerente às contratações, né? Aí eu te fazer uma pergunta, principalmente na janela do meio de ano. O Renato pediu os pontos, aí vocês tentaram negociar com o Matheus Coronel, aí não deu certo, lá uma questão também de tempo hábil, enfim. O que aconteceu naquela janela do meio do ano, que vocês tenham aprendido, que vocês não repetiram agora, não repetiram agora? O que deu para tirar de aprendizado daquela janela do meio do ano? E um recado para a torcida que está ansiosa, né, Bruno? Até porque, como tu falaste, o Grêmio veio na segunda divisão, chegou no segundo lugar do campeonato e mesmo assim a torcida continua ansiosa, né? Qual o recado que tu passa para ela também? Tendo a torcida, acho que é um direito dela ficar ansiosa, a gente respeita isso, acolhe isso e tenta trabalhar para poder atender ela. Eu acho que não fica nenhum aprendizado da janela do meio do ano, eu acho que é o que a gente podia fazer. A gente não tinha dinheiro para transfer, né? Salvo se pegasse empréstimo novamente ou com a ajuda de investidores que poderiam emprestar dinheiro ao Grêmio. A gente tinha menos folha para progredir ainda naquele ponto que a gente tem agora, e a gente teve que buscar jogadores que tinham aquelas características que o Renato nos pedia dentro do que a gente podia pagar. E os jogadores que apareceram dentro do nosso mapeamento foram os que vieram. Eu não decidi esses jogadores sozinhos, assim como não decidi os no início do ano sozinho. Isso é uma avaliação múltipla em que tem parte técnica, parte financeira, parte da comissão técnica e por aí vai. A gente trouxe o que era possível trazer. A gente queria trazer um atacante para ser companheiro do Soares, mas não podia pagar um transfer alto, que tivesse um salário um pouco melhor, e até o João Pedro Galvão acabou vindo porque não encaixou nenhum ponta que tinha no mercado nessas características. E os pontas realmente foi um jovem, e o Iturbe, que tem uma carreira importante, mas vinha também num caráter de aposta. Eu acho que não fica aprendizado, a gente fez o que podia fazer, não vejo assim como tem errado ali, acertado ali. Realmente, a avaliação é que eles não deram certo, né? Eu vejo muita gente criticando o próprio Iturbe. O Iturbe jogou 72 minutos com a camiseta do Grêmio. Eu não posso dizer que o jogador que jogou 72 minutos deu certo ou errado. Agora, porque ele recebeu só 72 minutos de oportunidade, pode virar um outro debate, né? Mas eu não posso dizer se ele deu certo ou deu errado. Quantos minutos jogou? Isso não é nem uma partida inteira, se somar mais 72 minutos. Ele começou um jogo como titular, que eu achei até que ele estava bem, virou ganhando no primeiro tempo, empatando, ele participou do gol e saiu lesionado e não pôde jogar mais. O Bezos também pouca minutagem. São jogadores que vieram em aposta, só que como a gente fez um volume menor de contratação, isso acaba sendo, né? A gente também fez apostas no início do ano, o Gustavinho, que acabou não dando certo, o Galdino, que também deu certo. Isso se fala muito pouco disso, porque o volume de contratações foi maior, o valor investido foi maior, e deram mais certo do que errado. Então, assim, a janela do meio do ano, ela foi uma janela dentro das possibilidades que a gente podia, que era não gastar com transfer e colocar salários que coubessem numa folha que era ainda menor do que os 14 milhões que a gente tem hoje. Então, não ficaria nada de aprendizado. Acho que a gente fez o que podia fazer, entende as reclamações de satisfação e vamos trabalhar para fazer melhor. Bruno, aqui na tua frente, Márcio Lima, da RDC TV. Bruno, a gente ouviu uma entrevista tua e do presidente Alberto Guerra no primeiro dia do ano,
E lá eu lembro que vocês comentaram que havia 2 jogadores, 50% negociado e um 90%. Tu falou há pouco atrás pra gente que o Grêmio imaginava 5 contratações. Vieram 2, né? O Soteldo e o Dodge. Corrigindo, a gente imaginava 5 se a gente tivesse que contratar um zagueiro, visto que sairia o Bruno Alves e talvez o Jeromel. Talvez o Jeromel, perfeito. Então 4, né? Então 4, já vieram 2. Eu gostaria de saber se esse goleiro que está chegando agora até o final da semana está entre esses 2 que vocês falaram lá ou não, ou a gente continua contando com mais 3 contratações. E para finalizar, o Dodge o Grêmio analisou em algum momento ou ele veio em consequência mesmo da contratação do Soteldo? Vamos por partes. O 90% era o goleiro, quando o presidente Guerra se referiu ali, por essa questão de ter que se liberar lá, acabou se arrastando um pouquinho mais. Os 50%, não sei se não continua sendo 50%. 50% é as negociações que a gente está tocando com os centroavantes, em que elas continuam. Acho que 50% é um avanço, mas também não está fechado, né? Acho que o presidente quis ser sincero ali e dizer a mesma coisa que eu disse aqui, que a gente está trabalhando dentro dessas 2 posições. O Dodge, ele foi avaliado na lista que a gente fez na campanha ainda, cara. Ele sempre foi um desejo nosso. Na época a gente optou por fazer o movimento do Carbage do PP por outros motivos. E a gente aproveitou agora, que a gente precisava de mais um volante, que já estava no nosso monitoramento, uma cria da casa, quis muito voltar para o Grêmio também. Jogador que abriu mão de coisas para estar aqui também. E já acompanhava os 2 há bastante tempo. Não tem nada a ver com um negócio de ocasião, é um jogador que a gente também queria. Aproveitamos que estávamos negociando para negociar o outro. Até o Luiz Wagner tem uma ótima relação com o Dodge, desde os tempos de menino, quando o Luiz Wagner trabalhou nessas categorias de base. Já falava com o Dodge antes do final da temporada, né? Até o Dodge talvez tenha iniciado antes do Soteldo, e aí, quando o Santos acabou sendo rebaixado, a gente voltou a carga pelo Soteldo, que é um jogador que no meio do ano a gente acompanhava se o Santos ia ou não exercer a compra dele. Aí certamente a gente precisaria de ajuda de investidores para tentar fazer essa compra, e agora não foi possível na época, e agora foi possível no final do ano. Bruno, tudo bem? Um pouco escondido aqui. Bota a camisa aí. Bruno, deixa eu aproveitar que está dando uma entrevista até sincera, né, falando de alguns nomes abertamente, aí Funes Moura, Bubacar, enfim. Deixa eu te perguntar o que aconteceu exatamente, como é que foi, até porque esse nome já surgiu no Grêmio várias vezes, o do Di Maria, por exemplo. O que teve exatamente com esse jogador? E só avançar um pouquinho em cima dessa questão, esse grande jogador, assim como foi o Soares, e esse que nós estamos citando aqui, né, que você já falou, ele vai falar agora do Di Maria, esse grande jogador vem, é um desejo da diretoria contar com mais uma vez, mais uma temporada com um cara assim, vocês estão procurando, é uma prioridade? O que o torcedor do Grêmio pode esperar em relação a isso? O nome do Di Maria, Berton, ele surgiu no meio do ano, quando a gente achou que a gente perderia o Soares no meio do ano, e a gente queria buscar o substituto. E em nome, inclusive, né? Porque a perda no final da temporada, ela causa um dano que a gente está vendo aqui agora, né? Ansiedade na torcida, cobrança. Às vezes eu vejo as manchetes, parece que o Grêmio não foi vice-campeão brasileiro, campeão gaúcho, e outros clubes foram campeões de outras coisas e conquistaram vaga na Libertadores. Mas eu entendo, tá? Então, assim, imagina essa ansiedade que causou agora, se a gente tivesse feito isso no meio da temporada, onde tinha incertezas. Podem dizer, não foi campeão, mas o nosso projeto lá estava escrito vaga na Libertadores, que já era agressivo, né? Então a gente não tinha direito de não devolver o Grêmio para a Libertadores, isso era o carro-chefe do projeto. Tu perdeu um jogador desse no meio da temporada, eu acho até por tudo que se arrastou, a negociação Soares nunca foi valorizada a permanência do Soares como ela deveria ser valorizada. O presidente Guerra fez uma frase de na sala dele, a gente contratou o Soares 2 vezes. E é verdade. Quando a gente achou que ele podia sair, um dia lá, eu passei a tarde no centro de análise, desesperado, assim, porque achar um cara que substituiu o Soares. Impossível, né? Mas eu falei agora, de anos de futebol brasileiro, isso nunca aconteceu. E surgiram alguns nomes, o Alexis Sanches, que eu falei abertamente numa entrevista, por estar jogando centroavante, na média de gols, o contrato estava acabando. Surgiu o Abubacar, cara de média de gols alta, né? E surgiu o Di Maria, que estava com um contrato terminando, que não era centroavante, mas é o Di Maria, né? Entendeu? Então, assim, essas pessoas que trabalham, são o núcleo duro do presidente, começaram a fazer alguns contatos, alguns feitos por mim, outros feitos até por
pessoas próximas ao presidente, o Luiz Wagner, que toca muitas dessas negociações juntamente com a gente, até como executivo, tem que tocar até mais do que eu, que dou o respaldo como vice-presidente. Conseguimos chegar ao Di Maria e foi totalmente negada a possibilidade de vir ao futebol brasileiro. Nem chegou a valores, clube, não vai jogar no Brasil. Se ele voltar um dia para a América do Sul, se ele voltar, então, assim, não quero criar a expectativa de que ele vai para o Rosário. Se ele voltar, ele só joga no Rosário Central. Tanto é que depois a gente acompanha esses movimentos de mercado, ele foi para o Benfica numa proposta muito menor do que outras propostas que ele tinha de mundo árabe e tudo, porque ele tem raízes lá em Portugal, jogou lá e optou por ir lá. Eu sinceramente não entendo como voltou esse nome agora, e eu também não entendo como voltou o nome do Cavani, que não foi procurado pela gente, não foi oferecido pela gente agora no final da temporada, fique bem claro. Obviamente a gente estava acompanhando a questão do Boca não classificar para a Libertadores, a questão do Riquelme, a gente acompanha um pouquinho de tudo, né? Mas esse jogador nunca teve a possibilidade de sair do Boca, pelo menos que tenha chegado até a gente. Acho que respondi tudo, cara. Era isso, né? Então, aí com relação ao grande nome, perdi até meu raciocínio, né? Misturei até o Cavani no meio. Aí que fazia horas que eu não falava, vamos atualizar tudo. Então, assim, o grande nome a gente quer que venha, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir. Um nome igual ao Soares, acho que não vai conseguir, né? Esses dias eu peguei a lista de novo, os 10 artilheiros atuais do mundo, sabe quem é o nono, sabe quem é o 10º? Wagner Love é o 10º. Então, assim, o impacto depende, né? Os maiores artilheiros do Wagner Love, com o máximo respeito, é um grande jogador aí, o Wagner Love continua fazendo gol, mas, né? Então, assim, depende, em número de gols, difícil, né? Quem está acima dele ali perto é o Lewandowski, depois, né? Em performance, acho que tem jogadores com menos fama que o Soares, que podem entregar bastante coisa, porque o Soares entregou muito, mas ele tinha 36 anos, daqui a pouco. A gente está avaliando tudo, Berton. Acho que a gente quer fazer um movimento importante nessa posição. Acho que o grande nome depende do ponto de vista. Os dois nomes que vieram a público, Abubakar e Funes Mori, dois jogadores de Copa do Mundo, né? Eu já vi gente falando, pô, mas Funes Mori não era tudo isso, Abubakar não era tudo isso. Depende da avaliação e da expectativa, né? Esses dias eu conversei novamente com os representantes do Soares, os quais eu fiz uma muito boa amizade. E eu falei assim, cara, estou empretado agora, para terminar a entrevista, sou substituto do Soares. Ele falou assim, acho melhor esperar uns 10 anos até o Benja crescer, que esse problema não vai ser solucionado tão cedo, né? Então, assim, é um desafio grande, a gente está aqui para tentar dar a resposta nele e nos entregando ao máximo, todos nós, eu, presidente do Conselho de Administração, nosso CEO, nosso executivo de futebol, todos que trabalham, do presidente ao roupeiro aí para tentar encarar essa missão.